Bom, vamos então às 5 subtaxonomias de verbos quanto à predicação ou quanto à regência. Enfatizando, né, que predicação e regência verbal, predicação verbal e regência verbal são expressões sinonímicas dentro dos estudos sintáticos, dentro dos estudos de sintaxe. Então, o primeiro tipo de verbo aqui que a gente isolou para exame é o verbo intransitivo. Que às vezes, por vezes, é o mais polêmico, né? Já que muitos professores elaboram sentenças em que há um complemento obrigatório, um complemento pressuposto pelo verbo, e ainda assim se coloca o verbo, ou se explicita o verbo como se fosse intransitivo. Mas para efeito de descrição aqui no nosso curso, neste curso de extensão, nós vamos considerar verbo intransitivo aquele que de fato dispensa qualquer eventual complemento, sendo ele mesmo responsável por encerrar de modo gramatical a sentença. Ou seja, se você encerra a sentença no verbo, sem que haja presença de qualquer sintagma que eventualmente possa funcionar como complemento, então se o verbo por si só consegue representar o predicado, então ele é intransitivo. Como nosso primeiro exemplo aqui, o bebê nasceu. Então o verbo nasceu é ele mesmo um predicado verbal, é ele mesmo um sintagma verbal e não depende sintática e semanticamente de nenhum eventual complemento para que a sentença se torne gramatical. Tá bom? Então aqui o primeiro exemplo de verbo intransitivo, o bebê nasceu. Na letra B, o nosso segundo exemplo aqui, nós temos José trabalha na padaria. Aqui nós já temos um complemento acompanhado de um adjunto verbal de lugar. Um sintagma preposicionado, um sintagma adverbial, que exprime circunstância de lugar, que é na padaria. Ainda assim, a gente mantém a característica do verbo intransitivo, que é, por si só, independentemente de eventuais complementos, conseguir encerrar a sentença de modo a não comprometer-lhe a gramaticalidade. Então a sentença é gramatical, perfeitamente gramatical, com o sintagma nominal José e o verbo trabalha sem que haja eventuais complementos. Né? José trabalha, ponto. O na padaria aqui aparece de maneira adjunta, né? Aparece adjuntivamente, exprimindo circunstância de lugar em relação ao verbo trabalhar. Então você já percebeu que o verbo intransitivo pode aparecer sozinho na sentença ou acompanhado de um adjunto. E esse adjunto, obviamente, não será um complemento. Só se pode falar em complemento verbal se o verbo for transitivo. Sendo o verbo intransitivo, não há que se falar em complemento verbal. Não é? A primeira sentença, por exemplo, o bebê nasceu, poderia ter o verbo aí acompanhado de um adjunto verbal de tempo. Por exemplo, o bebê nasceu ontem. O verbo continuaria intransitivo do mesmo jeito. No exemplo C, no terceiro exemplo de verbo intransitivo, nós temos Maria voltará da Argentina amanhã. Isto é, nesse exemplo, nós usamos não só um adjunto verbal, mas dois. Usamos dois adjuntos verbais. Um adjunto, né, representado por um sintagma preposicionado, né,
portanto, um sintagma derivado, né, uma locução adverbial que exprime circunstância de lugar, portanto, funcionando como adjunto verbal de lugar, seguido de um sintagma primitivo, feito com um advérbio, né? Um sintagma adverbial primitivo, exprimindo circunstância de tempo. Mas, notem, a sentença pode encerrar-se com o verbo de modo a manter a sua gramaticalidade. Em outras palavras, dito de outro modo, né, nós poderíamos encerrar a oração excluindo o adjunto verbal de lugar e o adjunto verbal de tempo. Maria voltará, ponto. Essa possibilidade de encerramento da sentença, sem que se postule ou sem que se pressuponha um eventual complemento, é que confere ao verbo essa predicação intransitiva, essa característica intransitiva. Isto é, dispensar o complemento, abrir mão de eventual complemento, mantendo-se, no entanto, a gramaticalidade. Tá bom? Então, são esses 3 exemplos que eu isolei para o verbo intransitivo. A nossa segunda subtaxonomia diz respeito ao verbo transitivo direto, né, que é o verbo cujo verbo, né? Eita, meu Deus, desculpem. Que é o verbo cuja predicação ou cuja regência dispensa. Meu Deus, realmente eu acho que eu estou um pouco cansado. Vamos lá, volta a fita, gente. Vamos voltar a fita aí. Repetindo. Verbo transitivo direto é o verbo cuja predicação demanda, né, ou exige um complemento que se associa a ele diretamente, sem necessidade de preposição. Tá bom? Então, reiterando. Tá? Vamos reiterar isso, já que a gente confundiu tudo no início dessa fala. Então, o verbo transitivo direto é o verbo cuja regência, é o verbo cuja predicação postula ou pressupõe um complemento, né, que se liga a ele diretamente, sem necessidade de preposição. Por exemplo, a primeira sentença que eu escrevi aqui. João vende pães franceses. Então nós temos aqui o verbo clássico, né, o exemplo clássico de verbo transitivo direto, vender, né, como a professora às vezes costuma dizer lá no primário, né, o professor lá no ginásio, né? Quem vende algo, vende alguma coisa, e é por isso que esse verbo é transitivo direto. Então, o complemento do verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. Então, na sentença José vende pães franceses, o verbo vender é transitivo direto e pães franceses é o sintagma nominal, o complemento, é o objeto direto. Né? Perceba que eu não posso encerrar a sentença no verbo vender. Poder eu até posso, no plano semântico, contando com certos recursos enunciativos, semânticos, discursivos. Ok? Eu posso até realmente encerrar a sentença. José vende. Mas eu dependerei do discurso, eu dependerei de um plano extralinguístico, de um nível que ultrapassa os limites da sentença para pressupor o sintagma complemento do verbo vender. Né? Diferentemente do verbo intransitivo. Né? Veja, no verbo intransitivo, quem nasce, nasce. Quem trabalha, trabalha. Quem volta, volta. Ao passo que no verbo transitivo é diferente. Quem vende, vende algo. Né? Veja aqui o segundo exemplo, a propósito. No segundo exemplo eu escrevi: João trabalha numa concessionária de veículos
e vendeu muito ontem, né? Reiterando, João trabalha numa concessionária de veículos e vendeu muito ontem, né? Então nós temos aí o verbo vender com a omissão do núcleo do sintagma nominal complemento, na verdade. Então a sentença, sem nenhum tipo de elipse, sem nenhum tipo de omissão, seria algo parecido com: João trabalha numa concessionária de veículos e vendeu muito carro ontem. Né? Então a omissão, né, a elipse do núcleo do sintagma nominal complemento do verbo vender. Ora, a elipse não é capaz de descaracterizar ou de alterar a regência do verbo, a predicação do verbo. Isto é, o verbo transitivo direto continua transitivo direto, ainda que o complemento não apareça na sentença por alguma razão enunciativa ou discursiva. Tá bom? Então, no encaminhamento discursivo, no encaminhamento do texto, de acordo com os vários recursos de referência, retomada, pressuposição, né, pressupostos e subentendidos, eu posso eventualmente elipsar ou omitir o complemento verbal, o objeto do verbo. Mas ele existe. Ele fica pressuposto ou subentendido. O que difere do verbo intransitivo, que de fato dispensa que haja um eventual complemento. Terceiro exemplo aqui, Maria faz doces. Então, mais um verbo transitivo direto clássico, o faz, e o sintagma nominal pós-posto, doces, acaba funcionando como objeto direto do verbo fazer.